Dá pra tirar uma conclusão. Eu falei ontem que estava esperando o áudio da Conmebol. Eles soltaram por volta das 10h30 da noite, por aí, 10 horas da noite mais ou menos, aquele vídeo, né, com a análise. Eu até traria aqui o vídeo com... Tava 2-1. Achar que foi falta ou não são outros 500, mas que ele atrapalha o movimento de subida do zagueiro, atrapalha. Ah, mas tá louco, ele já tá no ar quando o zagueiro começa a pular, Doc. Sim, mas ele sobe com as duas mãos nos ombros do zagueiro. O zagueiro não consegue pular. Eu respeito a tua opinião, mas pra mim, se isso é falta, tem que marcar 800 por jogo. Ó, ele tá segurando o zagueiro e ele sobe com as duas mãos no ombro do zagueiro. Com carga pra falta. Independente se tem carga ou não pra falta. Eu tô dizendo que ele sobe com as duas mãos no ombro do zagueiro. Isso dificulta, é natural. Se eu colocar a mão na seu... O auxiliar, o Brian Romero, fala que foi falta. O AVAR, que é o auxiliar do árbitro de vídeo, né? O árbitro de vídeo assistente, o André Stola, avisa que foi falta pro Carlos Orbi comunicar o árbitro no campo. Tudo bem. O que foi marcado no campo foi tiro de meta. Então, aí que tá o grande problema. Mas por quê? O goleiro Lamp bateu tiro de meta. Por que não foi dada a falta, então? Sim, que não pode, né? Ué, nesse caso não poderia, né? Eles falaram no VAR que não foi pênalti porque foi falta. Então, a marcação do árbitro de vídeo foi falta. Mas daí permaneceu a decisão do árbitro de campo, que é seguir. Isso, né? Porque não pode marcar falta. O VAR não pode marcar uma falta. Tudo bem, mas se houve uma falta antes do pênalti, aí você pode... então teria que ter dado bola ao chão. Concorda? Não, ele tem que prevalecer a marcação de campo. A marcação de campo foi escanteio. E aí ele deu tiro de meta. Então ele deu falta. Você entendeu? Então ele deu falta. Esse que é o grande problema. Se o árbitro no campo marcou o escanteio e o Lamp bateu alguma coisa, foi falta. Opa. Abri aqui a live aqui e tava com som. Eu acho que assim, eu não sei se tem força pra fazer falta, mas é inegável que o Zé Ivaldo sobe com as duas mãos no ombro do zagueiro. Isso é inegável, não tem como. A gente tá vendo a imagem. Se tem força, se ele fez uma carga ali, independente. Mas a imagem mostra que ele fez. A gente não tá ali, a gente não é o zagueiro para julgar se o Zé Ivaldo tava fazendo força e impedindo ele de subir. Isso você tem razão. Né? Eu estou dizendo só que é entendível o que o VAR analisou. Não, concordo com você que é entendível. Mas eu acho que a marcação foi errada. O Teodoro tá comigo, falou na nossa live no YouTube, falou: o VAR prejudicou o Coxa contra o Botafogo e o Atlético também contra o Bolívar. Concordo com ele nas duas. E o Roberto Chuca: boa tarde, Tokudalk. Ele fez carga no zagueiro e dificulta a subida do zagueiro, né? Do zagueiro do Bolívar. Então assim, eu acho que pelo menos é polêmico, né? Polêmico, discussão, bastante polêmico, com certeza. Polêmico. Não é uma coisa que eu tô completamente certo ou você tá completamente certo. É interpretativo. Não, é totalmente interpretativo. Só que se é interpretativo, o VAR não deveria marcar, tá? Agora... Já tivemos esse debate aqui no Bate-Pronto. Mas interpretativo, o VAR não marcando deveria ser escanteio. Daí ou o pênalti, né? Enfim. Daí tem a mão. Mas se tem a falta antes... Ó, tem o Lincoln isso, né? Ligado com a gente, acompanha a gente lá do Rio de Janeiro, né? Legal. Todos os dias. Parabéns pra essa equipe maravilhosa. E aí tem muita gente... Deixa o like. Deixa o like. Tem muita gente aqui opinando, né, sobre esse jogo ainda. E o torcedor um pouco... insatisfeito com o que o Wesley Carvalho fez no time, né? Então, por mais que tenha a questão do pênalti ali, que teve bastante reclamação, foi algo pontual da partida, mesmo assim, o Atlético jogou abaixo do que o torcedor esperava. Sem falar de altitude, né? Falando realmente do que era possível ser feito nesse jogo. O Rogério Coelho pegou e falou: tem que jogar bola, escalou mal e pronto. Com pênalti ou sem, é isso que realmente importa. Isso já foi, não vai mudar nada. O que muda é o senhor Wesley parar de querer ser um inventor do futebol, ter responsabilidade de escalar direito. O que muda é essa zaga parar de falhar. Tem muita bronca em cima da defesa do Atlético, né? E a gente viu também pelos comentários de quem acompanhou o jogo do Atlético de pertinho lá, que acompanhou inclusive o pós ali dos jogadores sentindo bastante a questão da altitude, que essa foi um argumento, né, do próprio time falando desses impactos da altitude. Sim. O Vitor Roque, de 18 anos, foi um dos que mais sentiu. É verdade. Diz que ele jogou com dor de cabeça durante toda a partida. Então, claro, foram vários elementos ali, mas realmente o Atlético deixou a desejar, né? Apesar de ter começado bem, ter
conseguido atacar, mas foi um time que foi ficando apático, que ficou só se defendendo. Isso aí é muito de organismo para organismo, né? Cada um vai sentir de uma maneira diferente Independentemente da idade. Independente da idade. O cara pode ter 40 anos e continuar correndo, sei lá, o Zé Roberto, por exemplo, quando jogava. Podia ir pra altitude, jogar com 40 anos, correr e o Vitor Roque acabar saindo, morrendo de dor de cabeça, sem ar nenhum. Né? O Canóbio correu o jogo inteiro. Eu vi uma coisa que eu achei que eu nunca fosse ver. No final, o Canóbio cansou um pouco e ficou mais posicionado mais na frente. O Pablo ajudando um pouco mais a recompor. Mesmo assim, era o único que se movimentava. Final, tá? Quase 4 mil metros pra cima. Mas ele era o único que se movimentava ainda. Correu muito até o final. Tá louco. Mas eu também acho que existiu uma certa invenção do Wesley. Concordo com o Rogério Coelho nessa. Porque eu entendo até o argumento Thiago Andrade. Isso, eu entendo. Ele descartou o jogador, jogou com um 10, né? No eu entendo o argumento dele, que era utilizar jogadores que conseguiam bater essa meta de 30 km por hora, de correr bastante. Só que, na altitude, o cara não tem corrido e se dado bem com a bola na arena. Ele tocou 2 vezes na bola no primeiro tempo. Imagina na altitude, ele ia sofrer muito mais. Pois é. Né? Porque o correr na altitude, ele é muito mais correr certo. Você precisa saber correr, né? O Canóbio é um cara que geralmente não sabe correr no geral. Só que ele corre tanto que muitas vezes dá certo. Uhum. Porque o Canóbio... De tanto insistir, que o Canóbio algum não cansa. lance dá boa, né? É que o Canóbio não cansa. De então tanto persistir, uma hora ele tem sucesso. O Canóbio não Aquelas cansa. frases de motivacionais, né? Exatamente. O Canóbio não cansa, então ele pode correr errado quanto for, que se ele acertar uma vez... a 1.000 metros, né? Aqui em Curitiba, 900. A 4.000 ele cansou um pouquinho só. Não cansa jogando no Brasil, não cansa jogando no Brasil. Só que o Thiago Andrade, ele tem errado muito, num geral, assim. Todas as vezes que ele entra, ele teve chance de fazer gol já, e ele perdeu vários gols. Ele já perdeu chances incríveis, ele toma decisões bem erradas, num geral. E então eu achei que faltou... teve esse erro, né? Só que quem disse que o Vitor Bueno iria aguentar também? Pois é. E aí que tá o grande ponto. Ele fez uma opção tática ali, né? Se o Canóbio era o ala esquerda, ele queria ter 2 atacantes. Ele tinha como opções o Coelho, o Marcelo Cirino. É que eu acho que o Vitor Bueno, independentemente de ter o fôlego pra atuar ali, é um jogador que ainda tem entregado, né? Quando ele entra assim, ele tem talvez essa questão técnica com mais qualidade do que o Thiago Andrade mostrou até agora, e poderia, talvez, em algum lance, mesmo que não seja na base da corrida, clarear as coisas pro Atlético ali, né? Tentar ajudar mais o ataque, porque o Atlético foi engolido, né, no segundo tempo pelo time do Bolívar, justamente porque também cansou. E aí o Bolívar foi pra cima depois de ter conseguido virar e aí pressionou completamente o Atlético. O Atlético teve aquela postura de tentar segurar o máximo possível para sofrer menos gols. E mesmo que tenha saído 3-1, que seja um jogo um pouco mais difícil para reverter, né? Porque, um placar, você tem que fazer 3-0, é complicado, né? Ou 2 para levar pros pênaltis, é claro. Mas foi o segundo tempo... minimizou um pouco do dano, né? Porque pela forma como o Atlético abre o placar e o Bolívar já vira, e o segundo tempo é só Bolívar, parecia muito que ia ser mais. Ia ser mais, E aí teve também o mérito da defesa do Atlético no geral. A zaga do Atlético erra muitas vezes, falha muitas vezes, e a gente sempre falou aqui que é o calcanhar de Aquiles do Atlético, né? A bola parada sempre foi muito difícil, sempre foi muito complicada. E daí você junta com todo o ar rarefeito, com a questão do quase 4 mil metros de altitude. O Bolívar é um time que mais faz lançamentos longos e mais faz cruzamentos na área. Então isso acaba complicando muito pro Atlético. Porque daí o Atlético tentou aumentar a estatura da sua zaga com o Kaique Rocha, mas tentou não colocar 3 zagueiros de ofício. Tanto é que o Kaique até falhou, né, ali no lance do gol, mas assim, o tanto que ele ajudou o Atlético... 19 bolas cortadas é muita coisa, podia ter tomado 6. É muita coisa. Ele defendeu demais. Em vários momentos, inclusive, ele botava a mão na cabeça ali, que tava doendo a cabeça de tanto tirar a bola na área. Mas pega a estatística das últimas 3 rodadas do Brasileiro, você não vai achar um zagueiro que cortou 19 bolas. É verdade. Não vai. Exatamente. Bom, a gente tá perguntando na nossa enquete de hoje quem que contratou melhor na janela e tá vencendo
o Coritiba. 67% acreditam aí que o Coritiba conseguiu fazer contratações melhores, aproveitar essa janela de transferências para trazer reforços importantes para essa continuidade, para suprir, né, justamente as deficiências do time. 32% votaram no Atlético. Vamos falar do Coxa então. TT, a janela de transferências fechou. Basicamente é esse time que vai até o final do Campeonato Brasileiro para buscar permanência.